Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para o segundo ano. Eu sou o professor Rafael e quero também dar as boas-vindas para minha colega Kelly, que está aí, também fazendo a Libras, respondendo pela Libras nessa aula. E lembrar você que esse material vai ficar disponível no repositório, então sempre que você precisar mobilizar alguns conhecimentos relacionados à habilidade que nós vamos apresentar, você pode recorrer a esses materiais, tá bom? No repositório você encontra o vídeo dessa aula, os slides que eu vou utilizar e também o roteiro do professor, que traz algumas orientações e informações adicionais para você desenvolver na sala de aula, tá bom? Depois de toda essa introdução, vou convidar você a conhecer o tema desta aula de agora, tá? Então, vamos colocar aqui na tela. Temos o tema Representação Espacial, material elaborado pela professora Karen Alencar, tá bom? Então, temos aqui a Representação Espacial, aula de Geografia do segundo ano. E a habilidade que nós estamos trabalhando é a EF02-GE08, que trata de reconhecer as diferentes formas de representação, como desenhos, mapas mentais, maquetes, croquis, globo, plantas, mapas temáticos, cartas e imagens aéreas e de satélite e representar componentes da paisagem dos lugares de vivência. Então, vou até grifar aqui para você estar a par da habilidade que nós estamos mobilizando nesta aula, tá bom? Que é a habilidade EF02-GE08. Prontinho. Então, sempre que você precisar trabalhar essa habilidade, tem essa aula disponível para você utilizar aí no repositório, tá bom? E o nosso objeto do conhecimento, localização, orientação e representação espacial. Nossa unidade temática seriam as formas de representação e pensamento espacial. E o nosso objetivo, reconhecer a forma de representação do espaço físico e de objetos. Muito bem, então vamos começar aqui a nossa abordagem, a nossa aula de hoje. Então, falando sobre representação espacial, nós temos duas maneiras de ver, tá? A representação espacial. Nós temos, então, a bidimensional, tá? Aquela que vai ter a altura, a largura. Por exemplo, se eu vir uma planta, um mapa, um croquis, tá? Então, tenho essa representação espacial, né? A bidimensional. Já a tridimensional, nós também contamos com altura, largura e comprimento, tá? Por exemplo, se eu vir uma maquete, eu vou ter uma visão do todo da maquete, né? Imaginem a maquete aqui em cima da minha mão, né? Aqui em cima da minha mão. E aí eu vou ver ela como um todo, né? Vou ter a dimensão dela como um todo, tá? Então seria essa representação tridimensional, tá? Eu vou ver o objeto como um todo. Agora temos mais algumas imagens aqui que vai ajudar na sua compreensão. Por exemplo, nós temos os pontos de vista. Temos a visão oblíqua, que é aquela que eu vejo do alto e de lado, tá? É como se eu tivesse ali em cima da... Pode manter a tela, oráculo. Como se eu tivesse ali em cima da onde está escrito ponto de vista e olhasse para a Kelly, tá? Então, eu teria uma visão oblíqua da Kelly, tá? Imagina eu lá em cima, pequenininho, olhando para a Kelly. Eu teria uma imagem dela do alto e de lado, tá? E aí temos um outro ponto de vista também. Temos a visão vertical, tá? Do alto, de cima para baixo. É como se agora eu tivesse pendurado ali naquele quadradinho azul, escrito representação espacial. Ah lá, o oráculo até está caprichando, né?
Então, ó, eu tenho aí, agora, o meu ponto de vista, essa visão oblíqua, né? Eu estou vendo a Kelly aí de cima e ela tá... Deixa eu só acertar, é para cá. Então, oi, Kelly, hello! Então, tô tendo uma visão oblíqua da Kelly. E aí, será que o oráculo consegue colocar eu bem lá em cima da Kelly? Para eu ter uma visão vertical da Kelly, né? Então, aí eu teria uma visão do alto, de cima para baixo, tá? Então, eu estaria bem penduradinho, isso, prontinho. Maravilha, oráculo, arrasou. Então, eu estou tendo uma visão vertical, né? Do meu ponto de vista, é vertical para Kelly, ó. Hello, Kelly! Muito bacana. Aí agora a gente vai ter uma visão frontal, né? Como se eu tivesse de frente com a Kelly, né? Então eu acho que eu teria que estar num quadradinho embaixo, bem embaixo ali, o oráculo. Isso. Aí eu vou olhar para a Kelly. Estou bem em frente da Kelly, ó. Hello, Kelly! Então nós temos esses 3 pontos de vista, né? A visão oblíqua, a visão vertical e a visão frontal. E arrasou, oráculo, adorei. Ó, aqui temos mais imagens que a gente vai reforçar esse entendimento, né, essa compreensão. Ah lá, eu tô tendo a visão oblíqua, né? Eu tô bem, a moça tá bem do lado e bem para cima. Então ela tá tendo uma visão oblíqua da casa, né? Ela tá no alto e ela tá vendo a casa de lado também, né? Então a visão oblíqua. E aqui nós temos a visão vertical. A moça está em cima, está lá no alto e ela está vendo a casa de cima para baixo, né? Então, estou tendo a visão vertical, do alto, de cima para baixo, tá? A moça está aqui e está vendo a casa de cima para baixo, tá? Visão vertical. É facinho de aprender, de entender, tá bom, gente? E aqui, seguindo, ó, visão frontal. Ela está de frente, tá? Ela está vendo a casa de frente. Então, a visão dela é frontal, tá? Ela está bem em frente da casa. E aqui, nós temos aqui diversas imagens. Isso aqui faz parte da atividade que nós vamos deixar como sugestão para vocês realizarem nessa aula. Aqui nós temos várias imagens de alguns objetos e aqui você vai dizer qual que é o ponto de vista de cada imagem dessa, de como que eu estou vendo cada imagem dessa, né? Por exemplo, essa primeira imagem aqui do potinho, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui. Então, como que eu estou vendo o potinho? Eu estou tendo uma visão frontal do pote, né? Porque eu estou vendo ele de frente, né? E aqui, ó, essas imagens aqui de baixo, essa imagem daqui de baixo, ó, eu estou tendo uma visão vertical, tá? Porque eu estou vendo o potinho de cima para baixo, né? Tá bom? Então, nós temos aí esses 3 pontos de vista. Ó, maravilha, o oráculo está focalizando as imagens aí para vocês verem. E é para você justamente refletir sobre essa representação espacial. De que forma eu estou vendo as imagens, né, os objetos nessas imagens, né? De acordo com o ponto de vista, tá? Ponto de vista vertical, frontal, né? E oblíquo, a visão oblíqua, tá? E aqui temos a atividade, que você vai analisar a posição a partir da qual estamos vendo a imagem, tá? Então aqui, ó, vamos analisar, não vou dar spoiler, né? Mas é só para explicar. Como que a gente pode definir a imagem, né? A posição a partir do que eu estou vendo, do meu ponto de vista, né? Dessa sala de aula aqui, primeira, ó. Como que eu estou vendo? Qual que é a visão que eu tenho dessa sala de aula, né? Ela é diferente dessa sala de aula aqui do meio,
Ó, o meu ponto de vista é diferente. Espera aí que o oráculo vai mostrar para você. O professor é que tem pressa. Segura um pouco, professor. Olha lá, ó. Temos duas salas de aula e eu estou vendo ela com 2 pontos de vista diferentes. Quais seriam esses pontos de vista? E temos uma terceira também, que daqui a pouco o oráculo vai mostrar para vocês, ó. Então, a atividade é essa, né? Analisar a posição a partir do que a gente está vendo a imagem, né? Então, quais seriam os pontos de vista, né? Qual que é a minha visão em relação a essa representação espacial dessas imagens, né? Aqui, seguindo, nós temos algumas orientações mais, ó. Analisar a posição a partir do que nós estamos vendo na imagem, né? Então, você vai lembrar desses pontos de vista aqui, né? A visão oblíqua, aquela que eu vejo de cima e de lado, tá? A visão vertical, aquela que eu vejo de cima para baixo, e a visão frontal, aquela que eu vejo de frente, tá? Eu estou em frente, tá? E aí, de acordo com essas 3 imagens, como que a gente pode definir estas posições, tá? Do que a gente está vendo. Então, muito legal. O que a gente aprendeu hoje nessa aula? Nós aprendemos a reconhecer a forma de representação do espaço e de objetos por imagens, tá bom? E deixamos também para você essa atividade como sugestão para vocês realizarem, tá bom? Aqui nós temos o material da aula, né? Os materiais que a gente utilizou, que você também tem acesso quando você baixar os materiais aí do repositório. E eu vou pedir também para você avaliar essa aula, dizer o que você achou. Você pode utilizar o QR Code e também o link para acessar o formulário e compartilhar com a gente o que você achou dessa aula, tá bom? Lembre-se, é muito importante para nós, aqui do Centro de Mídias, contar com a sua opinião, saber o que você está achando, como que está chegando o conteúdo na sua escola, né? Como que você está abordando, você está tendo alguma dificuldade para abordar esse conteúdo, né? Ou está fácil, né? Está legal, continuem. Então, é importante para nós a sua opinião e é importante você avaliar esta aula, tá bom? Lembre-se que o formulário você pode conseguir através do link ou o QR Code que estava aí na sua tela e está no slide, tá bom? Eu agradeço a sua participação, agradeço a sua companhia. Muito obrigado, Kelly, pelas demonstrações que a gente realizou nessa aula. Fiquei muito feliz, valeu, oráculo, adorei. E eu agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.